Boa tarde a todos. Indo agora para o nosso estudo. Domingo passado nós vimos a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Nós vimos que foi um evento profetizado no livro de Zacarias, que o rei iria entrar em um jumentinho, um filhote de uma jumenta. E agora o Senhor Jesus está dentro de Jerusalém. Agora vamos para os eventos que ocorrerão em Jerusalém, que serão vários e de muita importância. Então, o nosso texto de hoje, nós vamos começar no verso 20 do capítulo 12. João 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Este, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. Então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Então, nós vemos aqui que entramos na época da festa da Páscoa, uma festa, como dizemos nos estudos anteriores, uma festa que atraía gente de todas as partes do Império Romano, de tanto judeus, descendentes de judeus, pessoas convertidas ao judaísmo, quase todos, praticamente todos, iam para Jerusalém celebrar a festa. E nisso aqui tinham pessoas gregas. Algumas pessoas pensam que essa parte esses gregos são um nome para estrangeiros, mas eu penso que deve ser mais gente da Grécia mesmo, da região ali onde tem a Grécia mesmo, que se chama Península da Acaia. Inclusive, se vocês verem na Bíblia, a palavra Acaia quer dizer a região onde fica a Grécia, onde fica Atenas e outras cidades importantes, tanto na história quanto na narrativa bíblica. Então, essas pessoas queriam ver Jesus, mas aparentemente Jesus ele tinha assuntos importantes para tratar com os discípulos e com todas as pessoas que estavam ali. E provavelmente, se essas quisessem ver Jesus, era só acompanhar a multidão, porque provavelmente era a pessoa mais requisitada daquele momento. Ou seja, Jesus não passaria desapercebido nesse dia de festa. Então, o Senhor Jesus fala que está chegando a hora. Está chegando perto do momento crucial da vida do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui no verso 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus está usando agora uma analogia do campo de plantação, para falar de que o sacrifício dele era necessário. Ou seja, ele deveria morrer para que aquilo frutificasse, para que as ações dele dessem frutos, e frutos para muitos e muitos anos. E vamos continuar aqui, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nesse estudo de hoje, a gente vai ver mais ensinamentos do Senhor Jesus. Então, iremos parar mais frequentemente, porque cada versículo é uma lição muito grande. Jesus disse que no 25, que quem ama a vida aqui vai perdê-la, e quem aborrece a vida daqui irá ganhar. Isso quer dizer a vida do mundo, as coisas mundanas.
Quem valoriza demais as coisas daqui, essas pessoas vão perder sua vida, porque as coisas daqui acabam com a morte. Se você morre, você não leva nada com você. A única coisa que você leva é seu espírito e sua alma. Nada mais. Seu dinheiro, sua casa, tudo isso vai ou para os seus filhos, herdeiros, ou o governo vai tomar para ele. Então, o Senhor Jesus tanto está ensinando a questão de coisas materiais como as coisas sobre lições sobre prioridade. Ou seja, nós devemos valorizar coisas eternas mais do que as coisas daqui. Aborrecer as coisas daqui, as coisas que são mundanas, passageiras, e dar mais valor para as coisas do céu. Não quer dizer que a gente tem que deixar de trabalhar por ser uma coisa que acaba. Não. Tem coisas aqui que a gente tem que fazer. Mas isso não pode ser o centro da nossa vida. Verso 26. O Senhor Jesus está falando sobre servir, sobre ser servo. Ou seja, quem serve ao Senhor Jesus, quem obedece os seus propósitos e tem Ele como Senhor e Salvador, Deus o honrará. Ou seja, as pessoas que são salvas, elas serão honradas por Deus. Porque eles serviram ao Senhor Jesus e aborreceram as coisas desse mundo. Eu sei que para quem é jovem, também para quem é adulto, para qualquer idade, é difícil ser servo do Senhor com tantas tentações que temos hoje. Existem muitos momentos que a gente falha porque a gente deixa o nosso desejo dominar. Então, o que acontece é que a gente tem que sempre ter em mente que somos servos do Senhor e seguir o seu caminho, não importa o que seja. Então vamos agora para o verso 27. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Vamos agora meditar um pouco nessas palavras. O Senhor Jesus, agora que a alma dele estava perturbada, ou seja, o momento do Senhor Jesus chegar estava próximo. Se vocês lembrarem dele no Getsemane, o Senhor Jesus estava com muita, como é que eu posso dizer, muita angústia na alma. Ele não estava sentindo dor fisicamente. A dor dele era tanto espiritual como uma dor da alma. Porque ele estava recebendo os pecados sobre ele. E aquilo pesava tanto no Senhor Jesus que ele começou a suar gotas de sangue. E antes que alguém pense que isso é um milagre, não é. Um ser humano comum pode suar sim gotas de sangue, mas ele tem que estar num estresse, numa angústia tão grande que isso acontece. Que os vasos sanguíneos eles começam a romper e o sangue sai pelos seus poros, do mesmo modo que sai suor. Então, o Senhor Jesus já estava começando a sofrer as agonias da cruz. Muitas pessoas falam que a dor do Senhor Jesus não foi a cruz com pregos, a madeira, os açoites. Foi isso, foi a dor da alma, a dor do pecado, da separação de Deus. Por isso que o Senhor Jesus fala: Senhor, por que me abandonaste? Naquele momento, o Senhor Jesus não estava conectado com Deus, porque ele estava em pecado. Não em pecado. Estava recebendo o pecado da humanidade. Vamos falar direito, porque senão o pessoal
Ele vai falar que eu estou pregando heresia. Jesus estava recebendo os pecados sobre ele. E o pecado, ele separa o ser humano de Deus, as pessoas de Deus. E naquele momento o Senhor Jesus estava separando do Pai. Porque o pecado estava entrando nele para que aquele pecado fosse de uma vez por todas pago pelo sangue do Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele glorifica a Deus naquele momento. E Deus responde audivelmente. Não foi uma resposta que só o Senhor Jesus ouviu. Todo mundo ouviu. Do mesmo modo que as pessoas ouviram Deus falando quando Jesus estava com João Batista, este é meu filho amado. Essas pessoas ouviram do mesmo modo. Então, essas pessoas ouviram o próprio Deus falar. E para elas foi como um trovão que passou por ali. Se vocês lembrarem quando Deus começou a falar com o povo lá no Monte Sinai, como as pessoas ouviam? Como um trovão, como uma voz forte, algo que dá medo, algo estrondoso. É assim que as pessoas ouviram naquele momento, uma voz tão forte que chega a assustar. E algumas pessoas pensaram que foi um anjo que falou o Senhor Jesus, porque ninguém ouviu quem falou. Ninguém viu. Quem foi que falou? Ninguém viu. E foi uma voz estrondosa. Não foi uma simples voz. Então, o Senhor Jesus falou assim: não veio esse por amor de mim, mas por amor de vós. Ou seja, o próprio Deus falando fisicamente que aquele era seu servo, que ele era o seu ungido. Aquele que ele estava falando estava fazendo a vontade do Pai. Isso foi uma prova mais que óbvia, mostrando que o Senhor Jesus era realmente o Filho de Deus, alguém enviado por Deus. Então vamos continuar aqui no 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Ou seja, o momento em que o Senhor Jesus iria acabar. Alguém ligou o áudio aqui para falar? Não. Desculpa então. Vamos continuar. Então, o juízo iria começar. Ou seja, os últimos momentos estavam para começar. O Senhor Jesus iria iniciar uma nova era. E essa nova era é a era que estamos hoje, chamando de Era da Graça. Então, o príncipe deste mundo, Satanás, começou a ter seus dias contados. Os últimos momentos estavam para chegar. E agora, quando ele falou no 32, João ele mesmo explica no verso 33 o que ele estava falando. Quando ele falou de ser levantado da terra, ou seja, que ele seria crucificado. E provavelmente todo mundo já viu algum filme, alguma ilustração de como é uma crucificação. A pessoa é realmente levantada do chão numa peça de madeira. É isso que o Senhor Jesus iria sofrer. Uma coisa interessante que eu li, que existiam vários tipos de cruzes. Não existia só aquela cruz que o Senhor Jesus foi morto. Existiam cruzes em diversas formas. Se vocês pesquisarem, existia cruz até em forma de X. Para vocês terem ideia. Então, isso é só um fato interessante, mas desde esse momento, o Senhor Jesus está falando que ele iria morrer na cruz. E, inclusive, existe uma parte na lei que também fala sobre isso. Maldito aquele que morrer no madeiro. Ou seja, isso é mais que uma profecia, que o Senhor Jesus iria morrer e seria amaldiçoado por isso. Ele se tornou maldito por nós.
Vamos continuar. 34. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Esses judeus não entenderam. Eles, é claro que essa parte que disseram está correta. O Cristo viria para reinar para sempre, mas não era aquele momento. Eles estavam não alertando para que os profetas disseram que o Cristo seria morto, seria rejeitado. Eles não atentaram para isso. Eles atentaram só para as promessas bonitas e gloriosas de que o Senhor Jesus iria reinar sobre todos. Elas estavam corretas, exato, mas não eram aquele momento. Jesus precisaria passar pelo supremo sacrifício antes daquilo se cumprir. Que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Então, vamos continuar aqui. Disse-lhes, pois, Jesus: A luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai quando tendes luz, porque as trevas para que as trevas os não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E quando tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. No verso 38 vai explicar um pouco melhor o porquê dessas coisas, mas o Senhor Jesus utiliza, como nós vimos nas outras aulas, a figura da luz de novo. E essa luz era ele. Ele era a luz dos homens. Ele era a redenção para que os homens pudessem se achegar a Deus, sem precisar de matar um animal para isso. O Senhor Jesus ele utiliza essa figura por causa que eu vou relembrar das aulas passadas. Que quando se fala luz, ela tem muito essa ideia de conhecimento, de algo que te ajuda a fazer algum propósito. Normalmente se trabalha de dia, quando tem luz. Se você trabalhar à noite, você precisa de uma lâmpada elétrica, porque senão você não vê o que está fazendo. Então, Jesus utiliza essa parte bem funcional da vida do homem para mostrar que ele é a luz, que você precisa dele para fazer as coisas corretas e não andar na escuridão, a qual você pode tropeçar ou se machucar, porque você não está vendo onde você está indo. Por isso que nós associamos luz com sabedoria e conhecimento e algo que te guia, e as trevas como ignorância, como falta de visão. E essas pessoas tinham os ouvidos surdos, muitas vezes, para o que Jesus dizia. Ou entrar por um lado e sair pelo outro. Ou pensava que era só alguma alegoria bonita que o Senhor Jesus falava. Então, agora no verso 38, ele vai continuar explicando. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pelo profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podem crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Então, esse texto aqui está em Isaías 53, se alguém quiser dar uma verificada. Então, Isaías estava falando sobre a ignorância que as pessoas iriam ter, que elas iriam ignorar a mensagem do Senhor Jesus, que poucas pessoas iriam aceitar naquele momento. E no futuro, muitos que provavelmente rejeitaram naquele momento aceitaram, porque viram que o pensamento deles era errado. Mas e esse braço do Senhor? O braço ele significa o quê? A força da pessoa. Para você trabalhar, você precisa dos seus braços.
Você precisa dele para levantar peso, digitar, escrever. É claro que pessoas que não têm braços, elas podem fazer de algum modo, mas não é algo muito fácil de se fazer. As pessoas têm que fazer uma grande adaptação se eles perdem os braços ou as mãos. Então, o Senhor Jesus, ele é o braço do Senhor. Ele é o que demonstra a força do seu poder. E a força do poder de Deus foi tamanha que Deus o próprio Deus não manteve na sua posição de Deus. Ele desceu aqui. O Senhor Jesus, ele, como diz o texto, ele não teve apego, usurpação de ser Deus. Não é que ele queria ser o Pai, não. Ele e o Pai são um. Ele não tinha nenhum apego à sua própria natureza. Ele desceu, se tornou humano como nós, sofreu como nós, padeceu fome. Todo mundo que já sentiu fome na vida. O Senhor Jesus sentiu fome. Jesus sentiu frio, calor, sede, tristeza, alegria, tudo que um ser humano podia passar. Tudo que um ser humano normal passa, o Senhor Jesus passou. E agora vamos continuar aqui no. E outra coisa importante: cegou-lhes os olhos, endureceu os corações. Quando eu vejo essa passagem, eu sempre lembro de Faraó, que o Senhor endureceu o coração dele, para que ele não aceitasse a palavra de Moisés, para que o Egito fosse punido. Nesse momento, essas pessoas estavam com o coração endurecido, para que o Senhor Jesus sofresse o último sacrifício. E se as pessoas todas aceitassem a mensagem do Senhor Jesus, ele não morreria. É claro que isso não é coisa de predestinação. Era para acontecer e iria acontecer. Deus sabia, e ele revelou isso para Isaías. E Isaías transmitiu isso no seu livro. E agora vamos continuar no 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Esse trecho eu falei no domingo passado, que muitas pessoas não falavam que criam no Senhor Jesus por causa que eles tinham medo de serem expulsos das sinagogas, do convívio social. Eles tinham medo de não poderem mais reunir na sinagoga, sendo que isso não era mais importante do que seguir a verdade de Deus. Por mais que fosse chato não poder ir lá, conversar com os irmãos e ouvir mais da Torá, não era, por mais que fosse triste, era bem melhor estar com o Verbo fisicamente ali do que só com suas palavras num livro. Eu não estou menosprezando a palavra de Deus, longe de mim, mas ela é muito melhor, a presença de Deus, do que o que nós temos hoje. Nós não podemos presenciar Deus, porque nós somos pecadores. Mas aqueles homens tinham a luz presente, por mais que não fosse o Senhor Jesus em toda a sua glória, mas tinham a presença dele, as suas palavras. Elas podiam ouvir direto de Deus, Deus falando com eles, em voz audível e físico. Eles podiam olhar para o Senhor Jesus. E isso é um prazer que nós não temos. Por isso que o Senhor Jesus disse, muito maior, muito melhor, são as pessoas que não viram e creram. Esses somos nós. Os discípulos viram tudo e creram, mas muito melhor nós, que não vimos, mas pela fé nós cremos.
Então, vamos continuar aqui. E um exemplo desses principais que creram foi Nicodemos. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E isso é um ponto importante para nós. Será que estamos amando mais a opinião dos outros acima da vontade de Deus? Às vezes a gente deixa de fazer as coisas. A gente não quer que os outros pensem mal da gente. Mas não é esse. É claro que a gente não deve escandalizar as pessoas. Mas a gente tem que pensar que a Deus é a primazia. Tanto da questão de agradar, quanto na questão de fazer. Se o que fazemos é de Deus e desagrada as pessoas, dane-se as pessoas. Eu falo isso desse modo porque é para ser feito. Dane-se as pessoas. Porque você está fazendo a vontade de Deus, você é um servo de Deus. Você não é servo de pessoas, você é servo de Deus. Se você serve a pessoas, como chefe e empregado, você faz, você sim, realmente tem que obedecer àquele chefe. Mas a Deus, você tem que obedecer muito mais. Se esse chefe te leva a pecar, você não vai fazer. Porque você não está pecando contra o seu chefe. Você está pecando contra Deus. E isso é muito mais importante. Se essas pessoas, elas tinham ainda seu foco na glória daqui. E isso muitas vezes é um soco na nossa cara. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim, mesmo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de fazer, de dizer, sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Vamos considerar essas últimas partes do texto. Então, o Senhor Jesus ele está falando que crer nele é a mesma coisa que crer em Deus. O Senhor Jesus ele é mediador entre Deus e os homens. Então, você crer no Senhor Jesus é a mesma coisa de você crer em Deus. E deste modo, com a morte do Senhor Jesus, não tem como crer em Deus sem passar por Senhor Jesus. O Senhor Jesus se tornou um mediador entre Deus e os homens. Antigamente, o mediador entre Deus e os homens era o sumo sacerdote. Arão, quando ele começou o sumo sacerdócio dele, ele entrava no Santos dos Santos uma vez por ano, para interceder pelo povo. E ele tinha que se purificar completamente para fazer isso, porque senão o próprio Deus iria matá-lo por entrar no Santo dos Santos de forma impura. Viram como era complicado ser um mediador entre Deus e os homens? Agora o Senhor Jesus, ele se coloca isso de forma eterna. O sumo sacerdote morria e outro entrava no lugar dele. O Senhor Jesus é um sumo sacerdote eterno. Não é necessário ter sucessor ou outro que vai vir no lugar dele. O Senhor Jesus veio para concretizar muitas coisas, para que vários paradigmas, várias coisas que bloqueavam as pessoas de chegar a Deus fossem quebradas. Isso vocês podem lembrar do véu que foi rasgado. Então o Senhor Jesus, ele continua. Aqui ele fala que ele não veio para julgar o mundo,
Ele veio para salvar o mundo. É só vocês lembrarem dali de João 13,16 em diante. Acho que provavelmente é o verso 17, que ele fala que ele não veio para julgar o mundo, mas sim salvar ele. Eu acho que é João 13,17. É depois do 16, do famoso João 13,16. E o Senhor Jesus realmente não veio para julgar as pessoas. Veio para salvá-las. Para que a morte dele trouxesse vida, e vida com abundância. E ele fala: quem me rejeitar e não receber as palavras, já quem tem um julgue. Ou seja, o Senhor Jesus não vai julgar as pessoas para condená-las. Por elas terem ouvido a palavra de Deus e negarem o presente da salvação, isso é julgamento contra eles. É aquele negócio. Ouviu, mas não atendeu. Ouviu, mas não tomou para si. Quer dizer, foi dado um presente, mas você não pegou para você. Porque a graça, a salvação de Deus é um presente. E não é um presente que somos obrigados a receber. O Senhor Jesus, Deus deu escolha. Ou seja, quem quer ficar ao meu lado vai ficar de plena e espontânea vontade. Ou seja, nós não somos salvos porque Deus quis que fôssemos salvos. Todos que aceitaram o Senhor Jesus. É claro que Ele quer que todos sejam salvos. Mas Deus não obrigou. Nunca obrigou a gente a segui-lo. Porque Deus não criou robôs. Deus criou seres vivos, com vontade e com consciência do que se faz. Os animais não têm muita consciência do que fazem. Por mais que eles possam sentir tristeza, remorso, outras coisas. Mas nós, seres humanos, criaturas criadas à imagem e semelhança de Deus, nós temos total consciência dos nossos erros. E se não tomamos a cruz como o símbolo da nossa salvação, porque a cruz é o símbolo mais diferente que eu já descobri, porque ele tanto é um símbolo ruim quanto um símbolo bom. Ele foi ruim para o Senhor Jesus. Aquilo foi doloroso, aquilo foi terrível, tenebroso, mas para nós é um símbolo de salvação. Para nós que a cruz era o nosso merecimento, para nós foi tirado, porque o Senhor Jesus tomou para ele. O Senhor Jesus tirou nossa condenação das nossas costas e colocou nas costas dele. E não foi só de um, todos. Todos e todos. Se vocês já leram a história do peregrino, é daquele modo. O peregrino, quando ele viu a cruz e se ajoelhou perante ela, o peso das suas costas saiu e foi embora. O Senhor Jesus tirou o peso das costas dele. E isso que o Senhor Jesus, o que Deus faz, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira o peso do pecado nas nossas costas, o remorso, a culpa, toda o Senhor Jesus leva. Samuel falou assim: leu ou viu o filme? Quem conseguiu fazer os dois está de parabéns, mas no livro tem. Alguns até tem ele ilustrado, do peregrino perdendo o peso que ele levava nas costas. Mas o filme, o novo, que tem, eu acho que no YouTube, se vocês procurarem, tem o novo e o antigo. O antigo ele é menos fidedigno, ele é bem mais dramático. Você chega até a ter medo em alguns momentos, porque a cena é tão obscura que você tem medo de algumas pessoas do filme. O novo ele tenta trazer como se fosse alguém narrando o livro, como o John Bunyan, que é o escritor, narrando o que ele viu nos sonhos dele. Então, esse que é o cerne da vinda do Senhor Jesus, salvar o pecador. Agora o verso 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai. O verso 49, ele traz à tona aquele
aquela parte de João 1:1, que o Senhor Jesus é o verbo de Deus, ele é a ação de Deus. Tudo que Deus fala, faz, o Senhor Jesus faz do mesmo modo. Porque ele é o verbo, ele é a ação. Ele é a ação de Deus. Quando estava na criação, o Senhor Jesus estava lá agindo junto. Ele não estava num lugar separado só observando, como provavelmente os anjos estavam. O Senhor Jesus estava lá fazendo, junto com o Pai e com o Espírito Santo, juntos. Todos os três, que são um, estavam fazendo. Tudo de modo maravilhoso. Coisa que aqui a Heloísa, ou quem está no chat da Heloísa falou que começou a ler o livro. Ó, continue, que é um livro muito bom. É um livro excelente. Vamos continuar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, que eu falo como o Pai tem me dito. O Senhor Jesus ele disse uma vez que se vocês têm nas Escrituras a salvação, vocês deveriam me ouvir. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus ele está nas Escrituras. Ele fala isso. Minha vida foi profetizada. Os profetas falaram da minha vida. Ou seja, se vocês pensam que as Escrituras têm a salvação, que é correto, nas Escrituras está a salvação. Porque é a palavra de Deus. As pessoas estavam pensando de maneira correta. Se as Escrituras têm a salvação. E elas demonstram a salvação por meio do Senhor Jesus. Então, se você acha assim, eu só acredito se está na Bíblia. Correto. Se está na Bíblia, você pode ter certeza. Por mais que conhecimentos de fora podem ajudar você a compreender algumas coisas da Bíblia, tipo modo das pessoas de agirem, modo de pensar, jeitos que eles tratavam as pessoas, entre muitas coisas que são conhecimentos de fora, eles são bons para a gente entender melhor, mas só para isso. Eles não são méritos para a salvação. Mérito para a salvação, todo nesse livro. Então, esse é o pensamento que eu queria trazer hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender minhas palavras. Se tiver alguma dúvida, pode falar que estou pronto a responder ou discutir, se vocês quiserem. Amém?